colocados aqui para que a igreja venha abraçá-los. Abra sua Bíblia no texto de Tito, capítulo de número 2. Desliga todos esses aqui, por favor. Tito, capítulo 2. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. As crianças que vieram também testemunhar estão saindo agora para o culto infantil. As tias que fazem, tias e tios, né, que fazem um trabalho magnífico. Deus abençoe. Quero que você preste bem atenção no texto que vamos ler da carta de Paulo a Tito, versos de 11 a 15. A palavra de Deus diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Paulo escreve a Timóteo, a Tito, digo, e fala da graça. Ele diz no versículo de número 12 que ela nos ensina. E nessa noite eu quero meditar sobre as lições da graça. A doutrina da graça é uma das mais importantes de toda a Bíblia. Embora o apóstolo Paulo tenha falado muito sobre pecado, ele falou muito mais sobre a graça. A doutrina da graça é a base da fé cristã, entre outras. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é o que Deus não faz por nós, ainda que nós mereçamos. Todos nós aqui somos pecadores. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos os homens debaixo do pecado. O pecado corrói o ser humano, cria sentimentos contraditórios dentro do ser humano. O pecado é capaz de fazer com que nós tenhamos pensamentos e sentimentos que não podem ser publicados. A natureza pecaminosa do homem. Isso é tão sério que quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, e ele discorre sobre o pecado, ele diz assim: o pecado é excessivamente maligno. Mas Deus é um Deus de misericórdia. não faz por nós aquilo que nós merecemos.
mas também é Deus de graça. Graça é o que Deus faz por nós, sem que nós mereçamos. É a capacidade que só Deus tem de ver não apenas o que somos, mas também e principalmente de ver aquilo que nós podemos nos tornar. É como disse alguém, a graça de Deus é seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Isso é graça. É por meio da graça que nós somos salvos, não é por meio de boas ações. O próprio apóstolo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele resume essa ideia dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É graça. Repito, graça de Deus é seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. É graça. Graça é perdão. Perdão para o pecador. Graça é compaixão. Graça é amor. Graça é Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo escreve a Tito, dizendo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina. Quais são os ensinos da graça? Quais são as lições da graça? O apóstolo Paulo, ele tinha uma extraordinária visão sobre a graça. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 20, verso 24, quando o apóstolo Paulo está se despedindo de alguns irmãos, ele expressa, ele transpira com clareza a sua visão do Evangelho, quando ele diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Atos 20, 24. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Algo misterioso quando nós pregamos o Evangelho. Há pessoas que são avessas ao Evangelho, zombam do povo de Deus, mas quando alcançadas pela graça, a cegueira espiritual é desfeita e a graça de Deus traz vida ao coração morto pelo pecado. Paulo disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Dessa forma eu quero extrair do texto algumas lições da graça. Percebam que Paulo disse, a graça ensina. E a minha oração é que nessa noite, o Espírito Santo que inspirou a palavra bendita, que é a espada do Espírito, possa alcançar o seu coração, meu amigo,
e nessa noite você possa se render à graça salvadora de Jesus Cristo, bendito Salvador. O que é que a graça ensina? Primeiro que a graça de Deus é para todos. Paulo disse, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para quem? Para todos os homens. Todos podem ser alcançados pela graça. Não é para algumas pessoas, não é exclusivista. Ela alcança todas as pessoas. Brancos, negros, cultos, analfabetos, ricos, pobres, de todas as partes do planeta. A mensagem do Evangelho alcança todos os homens. Você pode ser alcançado pela graça de Deus, porque ela é para todos. Para todos. Para aquele que se vê pecador demais, para aquele que se vê pecador de menos, ainda que essas classificações não encontrem qualquer respaldo nas Escrituras, é para todos. Segundo lugar, a graça de Deus ensina que ela traz salvação para o pecador. Está aí no texto, verso 11. A graça de Deus se manifestou. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que a graça se manifestou na pessoa de Jesus. Fez-se carne. É a graça materializada, é a graça palpável, tangível. Encarnada no Cristo de Nazaré, que recebeu os nossos pecados, a maldade do coração humano, as nossas contradições, tudo recaiu sobre Jesus. E Ele é a graça que se manifestou. A Escritura diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É uma graça salvadora. Jesus é a graça de Deus encarnada, portanto. É salvação para todas as pessoas. E o que é salvação? Preste bem atenção. A Bíblia ensina que há duas dimensões de vida. Uma temporal. Tem início, tem meio, porque tem fim. Hoje de manhã estava lá na capela, orando pela família do nosso diácono Ronaldo, que está aqui, cujo neto com 30 e poucos anos morreu num acidente de moto. Vida temporal. Na agenda de Deus, preste bem atenção. Você pode crer ou não, pode zombar ou não, pode ter atenção ou não na agenda de Deus. O seu tempo está marcado. O meu tempo está marcado da cessação da vida chamada temporal. Não é verdade? Não há um bilionário que possa dizer, para mim não, eu tenho todo o dinheiro do mundo. Não há. Mas a Escritura ensina que há uma outra dimensão de vida, e eu peço que você preste bem atenção. É a vida eterna. Tem início, não tem meio, porque não tem fim. A Bíblia ensina que Jesus Cristo entrou na história
para nos dar a segurança da eternidade junto dele. E isso se chama salvação. A graça de Deus ensina. Queira Deus que você seja um bom aluno, porque há o mau aluno. Eu me lembro quando lecionava aqui em Vassouras, e eu acho que era um professor bastante rigoroso. Alguns dos meus alunos lá, aqui em Barra do Piraí não acontece não, mas lá tinha aluno que gostava de colar. E eu, na minha prova de história, estou vendo borracha para cá, borracha para lá. Eu achei muito estranho, porque era um tal de me empresta borracha. E, de repente, eu crivei os olhos em um dos alunos, eu acho que ele ficou nervoso, e a borracha deslizou, que é pertinho de mim. E eu achei uma borracha muito interessante, porque estava assim, 3A, 5B, 6 no G. Eu disse, que coisa estranha, né? E eu tive que dar uma nota sem quina para aquele aluno. Alunos que são maus alunos, não aprendem. Queira Deus que você nessa noite seja um bom aluno e aprenda as lições da graça. Primeiro, que é para todos. Em segundo lugar, ela é salvadora. Amém, gente? Terceiro lugar, ela nos ensina. O que é que a graça nos ensina? Ela ensina que o Evangelho é transformador. Não há explicação. O Evangelho não vem para melhorar a pessoa, vem para transformar a pessoa. Endógeno, de dentro para fora. Paulo diz assim no verso 12: ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Algumas traduções colocam a palavra renunciar. Significa rejeitar, negar, recusar. Renúncia é algo que só a graça de Deus pode gerar no coração de uma pessoa. Ninguém consegue abandonar a impiedade e as paixões do mundo, senão pela graça de Deus. Só a graça de Deus pode fazer isso. Ela transforma. Transforma o homem mais vil no homem santo. Quebra correntes. Faz daquele homem que fere a esposa, machuca os filhos, em um homem devotado à sua família, porque a graça faz isso. Muda o coração. Eu sou fruto dessa verdade. E há muitos aqui que são frutos dessa verdade. O Evangelho, essa semente preciosa, que cai no coração da pessoa, e começa uma santa ebulição, fazendo dela uma nova criatura. Isso é graça. Não tem explicação. A graça nos ensina também a viver de modo a agradar a Deus. Quando a pessoa se converte de verdade, ela não tem mais prazer nas coisas do mundo.
Há pessoas que pensam que na igreja a gente faz uma lavagem cerebral. Não é verdade? Talvez não seja o seu caso aqui, mas há pessoas que pensam assim. E agora fizeram uma lavagem na mente dele. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não damos nenhuma cartilha para qualquer pessoa dizendo, a partir de agora, você pode isso, você não pode aquilo, você faz isso, você não faz aquilo, de jeito nenhum. Nós encorajamos a pessoa a buscar direção na Escritura. Mas a Escritura diz que quando nós nos convertemos, o Senhor envia ao nosso coração o Espírito Santo, e é Ele quem começa este processo que a Bíblia chama de santificação. O indivíduo não quer mais se parecer com o mundo, ele quer se parecer com Jesus. Está aqui, verso 12. A graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para vivermos nesse tempo presente de forma justa, sóbria e piedosa. A graça faz isso. Só a graça. Só a graça. Mas a graça também ensina a esperança que nós podemos ter de um futuro glorioso. Está aí no texto, no versículo de número 13. Paulo está falando do que a graça ensina. Estão comigo até aqui? Amém? Ela ensina a aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você sabe o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo aquilo que Jesus falou nos evangelhos. Ele está falando que um dia Jesus Cristo vai voltar. Nós acabamos de cantar aqui um louvor que fala sobre isso. Jesus vai voltar. Não mais como aquele menino que nasceu em uma manjedoura. Não havia lugar para ele nas estalagens de Belém. Não mais como alguém de quem alguém sentiu pena. O livro sagrado diz que Jesus Cristo há de voltar com poder e grande glória. E todo joelho se dobrará diante dele e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é graça. Isso é graça. Você um dia há de comparecer perante o Senhor. Eu estou caminhando para o fim, mas eu quero dizer aqui uma palavra para você, amigo, que nos ouve nessa noite. Nós não estamos aqui para lhe oferecer um espetáculo. Não estamos aqui para lhe oferecer um show, de jeito nenhum. Nós estamos aqui para lhes falar sobre a questão mais importante de uma pessoa, na história e na vida de uma pessoa, que tem a ver com a salvação da sua alma. Jesus vai voltar. Será que você está preparado? A graça gera em nós essa esperança bendita. Jesus vai voltar. E como eu anseio e anelo pela volta do nosso bendito Salvador. Maranata,
Sabe o que é Maranata? Era a forma como os cristãos no primeiro século se cumprimentavam debaixo de uma intensa perseguição. O fogo da perseguição que queimava, que destruía, e aqueles cristãos do primeiro século, muitos deles que tiveram seus corpos queimados, incendiados, para o prazer dos imperadores romanos. Como é que eles se encorajavam? Eles diziam: Maranata, o Senhor vem. Maranata, o Senhor vem. E isto a graça ensina. Nessa noite festiva, eu quero lhe encorajar e lhe convidar a entregar a sua vida a Jesus, a experimentar na sua própria vida as bênçãos decorrentes da graça. Há um hino do nosso cancioneiro evangélico, cuja letra diz assim: maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior do que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus a engrandecei e a Deus louvai. A próxima estrofe diz: maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, da vida eterna e paz, da vida eterna e paz. Quantas pessoas que dizem assim: eu não tenho paz. Gente que não tem problema financeiro, pode comprar um carro zero, mas dizem assim: eu não tenho paz no meu coração. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Eu quero convidar você a experimentar a graça. Seja um bom aluno, aprenda as lições da graça. Curve a sua cabeça, por favor. Ore comigo, se você deseja hoje experimentar Jesus no seu coração, entregar a sua vida a Cristo. Faça suas as minhas palavras. Diga assim: Senhor Jesus. Repita aí baixinho onde você estiver: Senhor Jesus, eu aprendi hoje sobre a graça. Aprendi que graça é o que o Senhor faz por mim, ainda que eu não mereça. Diga ainda comigo: Senhor Jesus,
eu entendi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E isto é graça. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu abro o meu coração para o Senhor nele morar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me ama, me perdoa e me recebe. Continue com a sua cabeça reclinada. Deus, o Senhor sabe aqueles que oraram comigo neste momento. E eu vou convidá-los a que se manifestem para que possamos orar por eles, tanto aqui quanto aqueles que estão nos acompanhando em casa. Faz isto, Senhor, para a glória do Teu nome. Você orou comigo? Você quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Se houver alguém, levante sua mão aqui nesse auditório. Alguém aqui? Erga bem alto a sua mão. Aqui à minha direita, que é o centro, esquerda, lá na galeria. Você que me ouve em casa, coloque aí no chat: eu aceito Jesus como meu Salvador. Alguém quer hoje entregar sua vida a Cristo? Você orou comigo? Nós vamos nos colocar em pé, vamos cantar o hino. E enquanto cantamos, se você orou comigo e quer hoje entregar a sua vida a Jesus, quer experimentar essa palavra na sua vida, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar por você, quero abraçá-lo, quero orar por você, enquanto nós cantamos este belíssimo hino. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantar. Se houver alguém, saia, vem em nome de Jesus. Como hei de começar, ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O
Quem sabe alguém afastado que quer voltar para o caminho do Senhor. Quem sabe alguém quer hoje se decidir para o batismo também. Enquanto cantamos a próxima estrofe, chegue um pouquinho mais à frente, por favor. Nós vamos cantar e você pode vir, em nome de Jesus. Vamos lá. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e abençoar. Glória a Deus por esses jovens aqui. E queremos orar por vocês, viu? Uma vida jovem nas mãos de Deus não tem preço, porque tem toda uma história pela frente. O Senhor está vendo o que vai no coração de vocês. Eu me converti com 17 anos. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, que noite maravilhosa. Vidas jovens que estão se rendendo a Jesus. Oramos pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha habitar esses corações. Em nome de Jesus, que aqui comece uma história nova. Saiam daqui hoje sabendo-se perdoados, recebidos, acolhidos pelo Senhor. Nós os colocamos diante do Teu trono e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a vocês que saiam com o pastor Reuel, por favor, acompanhem para dar uma palavra de boas-vindas. Alessandra, cuida lá na sua célula. Nós vamos finalizar o culto dessa noite. Quantos aqui vieram atendendo um convite? Levante sua mão aí para assistir. Então você vai ter oportunidade de cumprimentar agora os batizados, não é? Eu vou impetrar a bênção, depois pedir aos diáconos aqui que ajudem, por favor, que eles se localizem aqui. Eu quero nesse momento impetrar a bênção. Obrigado por você ter vindo nos visitar. Nos alegra muito a sua presença. Vamos pedir a Deus que nos guarde, nos dê uma semana de paz. Aqueles que forem viajar, que façam com tranquilidade. Quero pedir à igreja que ore por mim, pastor Reuel. Amanhã estarei pregando lá em Itaperuna, no congresso de pastores. Eu careço do acompanhamento de intercessão da nossa comunidade. É bem longe de Itaperuna. Alguém conhece Itaperuna aqui? Eu acho que ali, quando termina assim o vento, 5 quilômetros depois, né? É muito longe. Orem por nós, para que o Senhor nos faça, nos use ali, falando aqueles colegas pastores. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco